Glória a Deus, cá estamos. Aleluia. Bom dia, aleluia. Bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, hoje é dia 11/12/2021, é sábado, e são 10 horas e 5 minutos, mais ou menos, aleluia. O título da lição é Digo-vos a verdade. E o hino é o 205. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos também dizer o que é que poderíamos gravar. Podíamos gravar sobre acerca de amor, sabedoria, conhecimento, fé, discernir espíritos, liderança, administração, misericórdia, servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, prestar ajuda, evangelizar, operar milagres, interpretação de línguas. Aleluia. Vamos ler primeiro uma oração que é, segundo a minha opinião, é importante. O título é Cura Divina. Então diz o seguinte, perdão. Senhor Jesus Cristo, tu tens as palavras da vida eterna. Teus anjos estão comigo. Quero ouvir a tua voz tão terna. Tantas bênçãos estás-me dando desde criança. Te agradeço. Aceito tua saúde. Tudo me correrá bem e muito dela careço. Tu curaste a sogra de Pedro e sei que estás à direita de Deus. Viste, sogra de Pedro, peço-te que perdoes os pecados meus. Expulsa agora os demónios com o teu poder e posso resistir-lhe. Senhor Jesus, tua graça está em mim, ele não pode oprimir-me. Te peço que destruas agora as obras do diabo na minha alma. Pai do Senhor Jesus Cristo, tu me perdoas, minha alma fica calma. Te louvo, teu filho unigênito morreu e ressuscitou para me salvar. Ele é meu advogado perante ti. Teu Espírito veio para me ensinar. É favorável a mim. O teu Espírito é favorável a mim. Pai, ajuda-me a guardar os teus mandamentos. Andar como Jesus Cristo, a possuir seu amor e seus sentimentos. Amar meus irmãos, zelando por eles, como Jesus também zelou. Venci o maligno, porque Deus me perdoou, com amor me tratou. Aleluia! E continua a tratar. Senhor é bom. Então vamos ler a palavra de Deus. E a palavra do Senhor neste dia diz o seguinte: E a filha de Faraó, notamos bem que é a filha, não é a irmã. Também não sabia bem, mas ao ler a palavra de Deus vi que é assim. O texto diz: E a filha de Faraó, logicamente o Moisés devia ser o neto de Faraó, né? Acho eu. A filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E, abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. Coitadinho, devia estar com frio, uma coisa assim, ou com fome. Vou repetir. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele. E disse: Dos meninos dos hebreus é este.
Então disse sua irmã, que estava a ver o que é que se passava com o menino. Sua irmã já devia ter uns 15 anos, mais ou menos. Então disse sua irmã, filha, disse sua, aliás, então disse sua irmã, aqui é que às vezes as pessoas pensam que é a irmã, não, é a filha do faraó. Então disse sua irmã, filha de faraó, irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Perguntou a irmã de Moisés, a filha do faraó. E a filha do faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó, a mãe do menino, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Isto foi um grande milagre de Deus. A própria mãe é que criou Moisés. E quando o menino já era grande, não sei que idade tinha, mas pronto, uma idade que soubesse o que estava a fazer, sei lá, com 12 anos ou assim. E quando o menino já era grande, ela o trouxe, a mãe de Moisés trouxe o Moisés à filha de Faraó, a qual o adotou. Portanto, era como se fosse filho da filha de Faraó. E chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória ao Senhor. Êxodo 2, 5 a 10. Deus é bom, aleluia. E disse, mais uma passagem da palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que já o Moisés tinha saído do Egito, claro. Eu vou repetir. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, diz Deus, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Ou seja, aqueles homens que eram da confiança de Moisés e do povo, creio, acho que diz aqui acima, vamos ler um bocadinho acima. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eram, vou ler outra vez, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, ou seja, era o mesmo Espírito que já estava sobre Moisés, que é o Espírito de Deus. Eu creio que ele recebeu o Espírito quando viu a sarça arder e o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, creio, lhe disse para ir ao Egito e o Senhor disse a Moisés para que ele tivesse a certeza que era Deus, né? Mete a tua mão no colete. E ele meteu e ficou leprosa. E agora mete outra vez e ficou boa. Glória ao Senhor. E outras provas. Vou ler outra vez. Então eu descerei ali, perdão. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirei do Espírito que está sobre ti e é o mesmo que dizer que o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, atualmente, não era depois de Cristo, né?
é o mesmo Espírito que está sobre a igreja continuamente e que já estava ali com Moisés. Vou ler outra vez. Então eu descerei e ali falarei contigo. A primeira palavra de Deus. Quando o Pedro falou ao centurião, ao qual tinha aparecido um anjo de Deus, também, primeiro, o Pedro estava a falar e de repente o Espírito Santo caiu também sobre os gentios. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez. Então eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei do Espírito. Quando o Senhor fala, o Espírito Santo também desce, né? E tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Ou seja, era o mesmo Espírito de Deus que já estava sobre Moisés, como eu estava a dizer, que eu penso, como estava a dizer também, que foi aí que o Senhor lhe deu o Espírito, seu Espírito, para ir lá ao Egito e fazer aquilo que era necessário fazer. Porém, sobre eles e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Números 11, 16 a 17. Continuando a ler a palavra de Deus. Perdão. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito, do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, obrigado, Espírito Santo, eu creio que estás a repousar também sobre mim, aleluia. Vou ler outra vez. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eldade e o do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor. Ou seja, não estava de acordo que os outros dois também recebessem o Espírito repousasse sobre eles, né? Números 11, 24 a 28. Ler mais um bocadinho. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Números 11, 29 a 30. Agora vamos passar para o Novo Testamento. E diz a palavra do Senhor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Glória ao Senhor. Jesus é a fonte da água viva, como ele disse à mulher samaritana. Eu creio que também cada crente que esteja cheio do Espírito Santo e que vive em santidade também pode dizer que ele tem sede, venha a mim e beba. Devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura, etc. E diz, e no último dia, repetindo o grande dia da festa,
Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, receberiam o próprio Espírito de Deus que estava sobre o Senhor Jesus Cristo e dentro dele, claro. E depois diz, o Senhor Jesus disse: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E desceu no dia de Pentecostes. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 37 a 39. Mais um bocadinho a palavra de Deus. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, dizia o Senhor Jesus, vá para o Pai. Teria que morrer, ressuscitar, isso tudo. Repetindo, todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Espírito Santo é o Consolador. E Jesus também era o Consolador, o Pai também. O Senhor quer, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quer o nosso bem. Mas quando eu for, diz o Senhor Jesus, vou-lo enviarei. Aleluia. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Refere-se ao diabo, o sangue de Jesus venceu no cruz. Ainda, diz o Senhor Jesus Cristo, tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Não poderiam entender, creio que é nesse sentido. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo. Tu me guias em toda a verdade. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não falará de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo fala o mesmo que o Pai fala, que o Filho fala, e ele também fala o mesmo. E nós também devemos falar o mesmo. Por isso é que a palavra de Deus ficou escrita. E o Espírito Santo está connosco, aleluia. Com todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e disseram: Jesus, eu te recebo, perdoa os meus pecados, etc. Portanto, repetindo, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, 7 a 13. Espírito Santo, peço que me anuncies o que há de vir. Amém. No nome do Senhor Jesus. Também o Espírito Santo estava sobre o João, que estava lá na ilha de Patmos, e lhe anunciou que havia de vir. Amém. Mais um bocadinho. Acerca do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz: Ele me glorificará, ou seja, falará bem de mim e vos ajudará também a pregar, etc. Glória ao Senhor. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Obrigado, Pai. Tudo quanto o Pai tem é meu, diz o Senhor Jesus Cristo. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Isto fala da Trindade Divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. João 16, 14 e 15. Vamos ler mais um bocadinho a palavra de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse o Pai: De mim ouvistes, é o que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água. Perdão. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu recebo, Pai, mais uma vez, a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Vou repetir. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu creio que a tua virtude, Espírito Santo, está sobre mim. Amém. E ser-me-eis testemunhas. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser testemunha do Senhor, do Evangelho. Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 4 a 8. Graças a Deus que os judeus tendo sido espalhados ah, e mortos foram milhões pelos, ah, pelos homens maus. No entanto, eles agora estão desde 1948 lá em Jerusalém, nos arredores, acho que é assim. Então, graças a Deus que eles são um testemunho de que Deus não falha, que as suas promessas são verdadeiras, porque o Senhor Jesus Cristo veio cumprir mais de 300 profecias. Então, vamos ler mais um bocadinho a palavra de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, parecidas com fogo, como que de fogo, as quais as línguas pousaram sobre cada um deles, aqueles que estavam ali reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não ficou só sobre eles, mas ficou no seu espírito, enchendo o seu espírito. Vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. Vamos ler mais um bocadinho a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, é claro que o Paulo também disse orar sem cessar, não é? Vamos continuar. Este, quase à hora nona do dia, viu, acho que eram 9 horas, não é? Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas molas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, o, o, o centurião chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado todos, enviou a Jope. Actos 10, 1 a 8. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados,
por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras. E ouvisse ele, Cornélio, né? Ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, o Pedro chamou-os para dentro, os recebeu em sua casa e no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope, onde o Pedro estava, né? E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Atos 10, 21 a 24. Vamos ler mais um bocadinho a palavra de Deus. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Perdão. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo é dado a nós, é um dom. E ele vem viver no nosso espírito e está sobre nós também, sobre o nosso corpo. Eu creio que é assim, pai. Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios e não só sobre os judeus. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Eu te magnifico, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para batizá-los, né? Para que não sejam batizados estes gentios, que também receberam como nós o Espírito Santo, como foi no tempo de Moisés, que os 70 e mais os outros dois receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles profetizavam. Continuando, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 43 a 48. Vamos ler mais um bocadinho. Em 1 Coríntios 6, 19, 20. Ou não sabeis, diz São Paulo, que ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? O Senhor Jesus disse: Destruí este templo, eu reedificarei em 3 dias. Mas era referente ao seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Nós somos a casa do Espírito Santo. Casa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele existe, nele vivemos, nos movemos e existimos. Continuando, porque fostes comprados por bom preço pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Glorificai, é uma ordem. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ajuda-me, Pai, a glorificar-te, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no meu corpo e no meu espírito, os quais pertencem a ti. Aleluia. Vou ler mais um bocadinho. Então, diz assim: E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera, como operou também no tempo de Moisés, era o mesmo Espírito que operava sobre Moisés e sobre os 70 anciãos e sobre os outros dois. Mas um só e o mesmo Espírito, estou a repetir,
opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 10 a 11. O Espírito Santo reparte aquilo que ele tem, como o Senhor Jesus disse. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E o Espírito Santo diz o mesmo. Aquele que precisa de dons, venha a mim e beba. Aleluia. Glória ao Senhor. Amados, estamos a terminar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Todos aqueles que já disseram Jesus, perdoa os meus pecados, eu te recebo. Assim como aquele homem pequenino, o, o, não lembro agora o nome dele. Ele era pequeno, mas ele permitiu que Jesus entrasse na sua casa e foi abençoado. O Zaqueu, né? Obrigado, Pai. Glória ao Senhor. Aleluia. Paz seja com a igreja e com todos os que recebem. Senhor Jesus Cristo. Aleluia.